Está no ar o programa Novo Tempo. Muita mensagem, informação e conteúdo voltado para a sua saúde, felicidade da sua família e relacionamento com Deus. Seja bem-vindo ao Novo Tempo. Fique com a gente. Disponibilizando para você, a partir de hoje, um canal através do WhatsApp com o número 993364090. Fique ligado, anote aí, vou repetir. WhatsApp 993364090. Também você pode se comunicar conosco através do e-mail. Então, você pode passar um e-mail para nós, fazendo sua pergunta, seu comentário. E o Facebook, você pode nos procurar com o nosso tema Novo Tempo Paraíso. Novo Tempo Paraíso. E no canal do YouTube também, Novo Tempo Paraíso. Ok? Então, nós esperamos vocês, aguardamos você através desses canais, em que nós podemos agora desenvolver um bom relacionamento como amigos, onde você nos ouve daqui, mas também nós ouviremos vocês e disponibilizaremos os seus comentários, perguntas, através do Facebook e também através do nosso programa Novo Tempo. A igreja, conhecidamente era a igreja primitiva, como inicialmente conhecemos, era chamado de O Caminho também no tempo, e era também uma continuação da igreja de Deus do Antigo Testamento, que assim como a lua, né, no contexto aí do Apocalipse, do capítulo 12, a lua representando aí todo o sistema do Antigo Testamento que apontava para Jesus, mas agora Jesus vem e ele dá início a uma nova fase, um novo tempo para o cristianismo. E nesse contexto, quando Jesus volta ao céu, ele deixa uma missão muito grande, professor Christian. Jesus deixa uma missão imensa para que os seus servos, os apóstolos, profetas, discípulos que permaneceram com essa missão de pregar o evangelho a todo o mundo, certamente eles iriam precisar de dons especiais, porque, veja só, contextualizando bem aqui para o nosso amigo ouvinte se situar no tema que nós estamos aqui envolvidos, certo? Jesus, ele cumpriu a missão pessoalmente e deixou essa missão para que o evangelho fosse pregado a todo o mundo. Então, para que o evangelho fosse pregado a todo o mundo, pelos apóstolos, naquela época, para o mundo daquele tempo, não existiam aviões, não existia internet, não existia Facebook, nem WhatsApp, nem telefone, nem navios, grandes cruzeiros, né? A não ser aquelas pequenas embarcações, navios cargueiros somente, trens, metrôs, não havia nada disso. Mas a missão era, como diz determinados filmes aí, né? Dizem alguns filmes, missão quase impossível. E nesse caso, humanamente falando, era uma missão impossível, pregar o evangelho a todo mundo, com todas as barreiras que haviam, a barreira geográfica, a barreira linguística, a barreira financeira, cultural, a barreira também tradicional, religiosa, porque cada região, cada país, cada nação cultuava um Deus diferente. Então, os apóstolos, eles tinham um verdadeiro desafio, mas Jesus deixou uma promessa, que eles receberiam o Espírito Santo, e o Espírito Santo iria capacitá-los. Agora chega aqui o ponto em que eu deixo a bola agora com vocês, professores Christian, professor Arnaldo.
haveria então a necessidade de que os apóstolos tivessem capacitações, dons diferenciados. Nos fala então um pouquinho desses dons. Amigo ouvinte, professor Domar, professor Arnaldo, e todos os nossos queridos que participam nesse momento do nosso programa, realmente era uma missão, podemos dizer, uma missão aos olhos humanos impossível. Aos olhos humanos era uma missão impossível. Cristo dá ordem aos discípulos de pregar o Evangelho a todo mundo. Falar dos princípios que regem a palavra de Deus, falar da morte, da ressurreição, da segunda vinda de Cristo, do juízo, de tantas mensagens das quais nós já estamos pregando aqui há algum tempo, e outras mais das quais iremos pregar ainda. Então era uma missão muito árdua, uma missão difícil. E se nós formos analisar a situação, a igreja, ela tinha naquele momento ali, ela era basicamente composta de 120 membros. Depois que Cristo derrama o Espírito Santo sobre a igreja, e foi de vital importância, sem o Espírito Santo a igreja não poderia cumprir essa missão. Então, ao derramar o Espírito Santo no dia de Pentecostes, a igreja foi revestida do dom mais importante, mais poderoso do universo, que é ser dotada do Espírito Santo, a terceira pessoa da divindade. A Bíblia diz que o ministério do Espírito Santo, ele se inicia ali no Pentecostes. Não somente inicia o ministério da igreja com a missão de levar a mensagem do Evangelho ao mundo inteiro, mas também inicia o ministério do Espírito Santo. Então, das três pessoas da divindade, quem está conosco é o Espírito Santo. E ele acompanha a igreja desde seus primórdios. E o Espírito Santo, em sua missão, eu gosto sempre de dizer que essa missão, antes de ser uma missão da igreja, antes de ser uma missão dos apóstolos, era uma missão de Deus. É uma missão do Espírito Santo. O Espírito Santo, ela investiu a sua igreja de autoridade. E derramou sobre a sua igreja dons, diversos dons. Nós vimos ali que o dom de línguas foi um dom tão importante, tão essencial para o início da igreja, para vencer a barreira linguística, né? Mas Deus não deu apenas o dom de línguas, como diversos outros dons, como está aqui em Efésios, capítulo 4, versículos de 8 até o versículo 11. Eu queria ler com vocês rapidamente alguns versos aqui. Capítulo 4, verso 8 da carta de Paulo aos Efésios diz assim: por isso diz, quando ele subiu às alturas, está se referindo a Jesus, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Olha que legal. Quando ele subiu às alturas, quando ele regressou aos céus, né, ele levou cativo o cativeiro, que é uma referência às pessoas que ele ressuscitou, tá certo? E concedeu dons aos homens. Olha que legal, concedeu dons aos homens, concedeu dons à sua igreja. Ora, quer dizer, subiu senão também aquele que havia descido até as regiões inferiores da terra, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos. Alguns receberam o dom do apostolado, Paulo, Pedro, João e tantos outros. Outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos com o desempenho de seu serviço para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. O que eu quero chamar aqui a atenção com os dons aqui, queridos, quero chamar a atenção para o dom de profecia, que é o tema que nós estamos estudando nessa manhã. Deus deu o dom de profecia à sua igreja. Sem o dom de profecia seria impossível a igreja cumprir com a missão que Deus outorgou a ela. Muito bem. Então, vemos só. Embora Deus tenha dado o dom de profecia para a igreja cristã primitiva, iniciada ali por Jesus Cristo, esse dom, ele não é um dom novo, recente. Lógico que pelo Antigo Testamento nós percebemos que o ministério profético, né, dado pelo Espírito Santo já existia. Então é muito bom enfatizar a ideia de que esse ministério, através do dom profético, ele não foi só do Antigo Testamento, ele foi da Igreja de Deus.
de todos os tempos. E agora que a Igreja de Deus está iniciando um novo tempo, uma nova fase, com uma missão diferenciada, havia ainda a necessidade do dom de profecia. Passou o tempo também e já agora temos aí, em média, mais ou menos se aproximando de 2000 anos, desde que Jesus enviou o Espírito Santo, e o Espírito Santo iniciou seu ministério com a igreja que Jesus Cristo agora estava proporcionando para dar continuidade ao doutrinamento do mundo, ou seja, o conhecimento do mundo acerca do Deus verdadeiro, né? Então, é importante notar também essa ideia de que o dom de profecia não esteve só no Antigo Testamento e também não esteve somente na igreja primitiva, no tempo dos apóstolos. Esse dom de profecia, ele é um dom para a igreja de Deus. Ele está na igreja de Deus, e isso significa que também no tempo do fim, no nosso tempo, esse dom de profecia precisaria também estar para que nós tenhamos melhores possibilidades de compreender a palavra de Deus. Não é isso, professor Christian? É verdade, professor. Inclusive, é importante dizer que alguns dons, eles foram dados para alguns momentos específicos, por uma necessidade momentânea. O dom de línguas, né? O dom de línguas foi um dos dons mais utilizados nos primórdios da igreja, no início da igreja. Por quê? Porque era um dom essencialmente ligado à missão, no sentido de vencer as barreiras linguísticas. Tá certo, professor? Mas o dom de... E com o tempo nós vamos ver que esse dom deixou de ser utilizado dentro da igreja. Ele deixou de ser utilizado dentro da igreja. Ele saiu de cena. Mas o dom de profecia ele sempre existiu na igreja em todas as eras. Nunca deixou de existir. É um dom que nós podemos dizer que seja um dom permanente, que ele ultrapassa as barreiras do tempo. Isso. Agora, nós vamos passar aqui em alguns pequenos tópicos, professores, professor Arnaldo, professor Christian, vamos passar por alguns pequenos tópicos aqui que eu não quero deixar passar em branco, uma vez que hoje nós dissemos que iríamos aprofundar o tema. E tem alguns pontos aqui que a gente precisa mencionar isso e chegarmos também em determinados momentos que iremos ampliar um pouco mais ainda. Mas é importante perceber aqui uma coisa bem importante sobre a profecia. Professor Arnaldo, o que você acha de alguém mexer naquilo que Deus instituiu? Certo? O que Deus instituiu. Veja só, existe alguma referência bíblica falando sobre alguém que modifica a profecia, o que Deus instituiu, e para aqueles que são fiéis também há alguma bênção nesse sentido? Então nos fale um pouquinho. Muito bem. Se nós verificarmos nas Escrituras Sagradas, no livro do Apocalipse, nós temos aí uma advertência muito séria, porque mexer nas coisas de Deus é um tanto perigoso. Se o irmão tiver com o versículo aberto aí e quiser ler, irmão Christian, por gentileza. Muito bem. Apocalipse capítulo 22, versículo 19. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. É uma atitude humana muito arriscada, mas infelizmente é muito comum nós encontrarmos pessoas, denominações, instituições afirmando com o poder até mesmo de alterar os mandamentos de Deus. Muito sério. E quando nós começamos a entrar nesse campo, que é um campo que pertence a Deus e não a nós, seres humanos, nós podemos ter perdas irreparáveis. Como aqui acabamos de ouvir o irmão falando que se alguém retirar alguma coisa do que está escrito nas Escrituras, a respeito das profecias bíblicas, também será retirado dessa pessoa, ou dessa instituição, ou desse grupo de pessoas, será retirado as bênçãos que caberiam a ela como parte da árvore da vida.
Traduzindo isso aí em outras palavras, essas pessoas estariam condenadas à morte eterna. Não comer do fruto da árvore da vida, não tomar da água da vida, significa não estar na vida eterna, ou seja, no paraíso, na terra prometida, na eternidade. Eu me aventurar nesse campo, professor, como foi bem já mencionado, é algo muito delicado, muito perigoso. Me aventurar num terreno que não é de minha competência, né? O que Deus instituiu, eu ir lá e modificar alguma coisa. Lógico que as bênçãos também, por outro lado, são imensas para aqueles que decidem se colocar nas mãos de Deus e aceitar o que Deus instituiu, aceitar o que Deus abençoou, não é isso? Isso é muito, muito bom saber disso também. Assim como existe a maldição, Deus colocou diante do homem a bênção, porque se nós formos fiéis ao que Ele pede, ao que Ele exige em Sua palavra, se nós acreditarmos em Seus profetas, qual é o resultado? Crede nos Seus profetas, está escrito, e prosperareis. As pessoas hoje falam muito de prosperidade, as igrejas pregam muito isso, mas a prosperidade está vinculada exatamente à fidelidade à palavra de Deus. O amor a Deus e a fidelidade à sua palavra, não é isso? E não é à toa que em Apocalipse capítulo 22, versículo 7, né, professor Lindomar, diz assim: eis que venho sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Bem-aventurado, professor Arnaldo, bem-aventurado. Traduz aí para o nosso amigo ouvinte. Interessante, essa palavra me lembra de um grande radialista que teve aqui, eu acho que o nome dele era Macário Batista, não sei se esse senhor, vocês ouviram falar, né? Porque a palavra aí usada é Makarios, que significa felizes, é uma palavra grega que significa felizes. Então, Makarios, feliz aquele, né, que crê na palavra de Deus, que obedece à palavra de Deus, que é fiel a ela. Isso significa, então, a pronúncia de uma bênção, não é isso? É feliz, será feliz aquele que ouvir e praticar a palavra desta profecia, a palavra de Deus. Perfeitamente. Certamente, não é isso? Ok, mas agora também nós vemos o seguinte, mencionamos agora há pouco que o dom de profecia, ele não esteve só no Antigo Testamento e nem somente nos primórdios da igreja primitiva. Esse dom, ele pertence à igreja de Deus. Então, nos últimos dias da história, que está sendo e ainda será o tempo mais difícil para os cristãos, que ainda virão o cumprimento de algumas profecias, né? Virá o tempo do cumprimento de algumas profecias, para que entendamos que momentos difíceis, tanto que já vivenciamos, né, no nosso tempo, mas que estamos adiante também para os cristãos, então a necessidade de orientação do conhecimento da palavra de Deus é fundamental. Então, o dom de profecia, ele também precisa estar. A questão é, nós encontramos isso na Bíblia, o Apocalipse fala da existência desse dom profético para a igreja do nosso tempo, professor. Só antes do professor Christian entrar aí, só lembrar que profecia, a palavra profecia, é muito mais abrangente do que simplesmente previsão do futuro. Um profeta, ele tem uma obra muito mais ampla do que simplesmente ver o que vai acontecer no futuro. São visões mostradas por Deus, é claro. O profeta é um porta-voz de Deus. Mas a missão do profeta, na verdade, é instruir, é mostrar, é conduzir a pessoa à palavra de Deus. Por exemplo, Abraão foi chamado de profeta, mas a Bíblia chama Abraão de profeta. Mas nós não temos nenhuma profecia de Abraão. Não existe, né? Você não procura. Quais são as profecias de Abraão? Mas pelo trabalho, pela obra que ele fez.
O mesmo se daria de João Batista, né? Acho que você já deve ter mencionado no programa passado, né? João Batista também não escreveu nenhum livro da Bíblia. E não há profecia. Não há nenhum registro de profecia de João Batista, né? Isso. Mas a Bíblia de Jesus chama João Batista de maior de todos eles, os profetas. O maior né? de todos os profetas. É isso que o professor Arnaldo realmente mencionou. Não há nenhuma profecia registrada que João Batista tenha pronunciado. Mas a referência de Jesus a ele é muito importante. É verdade. Então a missão do profeta não está além do que profetizar, né? Ou ter uma visão, ou descobrir o futuro, mas de direcionar, de orientar, de guiar a igreja no rumo certo. Ok. Então, como havíamos mencionado, professor Christian, gostaria que você falasse um pouco desse contexto aqui, conforme o que está em Apocalipse, no capítulo 12, verso 17, né? Para entendermos aqui o que a palavra de Deus e o próprio Apocalipse fala desse contexto do dom profético na igreja de Deus nos últimos dias, né? No tempo em que nós estamos vivendo. É verdade, professor. As escrituras, né, de modo especial no Apocalipse, e eu quero me referir ao capítulo 12, versículo 17 desse livro, queria ler com vocês essa passagem, nos diz assim, Apocalipse 12, 17. Irou-se o dragão, que é Satanás, tá bom? O dragão é Satanás. Então, no versículo 6, e versículo 7 e 8, você vai ver isso. Irou-se o dragão contra a mulher. A mulher é uma referência à igreja, tá certo? Você pode ver isso em Apocalipse, em Isaías 55, você pode ver isso em 1 Coríntios capítulo 11. E irou-se contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então preste atenção. O que o texto está dizendo para a gente? Apocalipse capítulo 12 é um capítulo histórico, tá certo? É um capítulo histórico. Ele permeia a história da igreja desde a sua fundação até os últimos momentos da sua história, tá certo? O que diz? O texto de Apocalipse capítulo 12 nos diz que em determinado momento, e esse momento é o momento do tempo do fim, porque diz que depois do período de um tempo, dos tempos, metade de um tempo, ou depois de um período chamado de 1260 dias proféticos, que é 1260 anos, que nós já estudamos aqui, que é uma referência ao tempo que vai de 538 até o ano de 1798, tá? Especificamente no período da Revolução Francesa. Depois desse período, iria se levantar um remanescente. Nos liga ao tempo do fim. Isso é muito importante. Nos liga ao tempo do fim. E nós falamos aqui já hoje que o ministério dos profetas, ele está presente na história da igreja desde a sua fundação. E não somente a igreja no Novo Testamento, me refiro à igreja de um modo geral. Desde o Antigo Testamento, o ministério dos profetas, ele permeia a história da igreja. Então, nos últimos momentos da história do mundo, Satanás se irá contra a igreja. E a igreja, ela teria duas características básicas. Primeira, ela guardaria os mandamentos de Deus, como está escrito em Êxodo capítulo 20, tá certo, queridos? E ela também teria o testemunho de Jesus. O que é o testemunho de Jesus? Apocalipse capítulo 19, versículo 10, nos explica o que é o testemunho de Jesus, tá bom? Capítulo 19, versículo 10 diz assim: prostrei-me ante os seus pés. Isso é João dizendo. Ele se prostra diante de um anjo para adorar, tá certo? Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. O anjo, porém, disse para João: vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantém o testemunho de Jesus. Olha aqui, que mantém o testemunho de Jesus. O que é o testemunho de Jesus? O anjo vai dizer para João: adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. O que isso nos diz, queridos? Que a igreja nos últimos dias teria duas características básicas. Eu vou até acrescentar mais uma, pegando Apocalipse 14, versículo 12, porque diz que lá a igreja guardaria os mandamentos de Deus e teria fé em Jesus. E o capítulo 12, versículo 17, diz que a igreja teria e guardaria os mandamentos de Deus e teria o testemunho de Jesus, que de acordo com Apocalipse 19, versículo 10, é o dom de profecia.
Então, além da fé em Jesus, além da guarda dos mandamentos, a igreja teria o dom profético, permeando, dirigindo, coordenando, guiando a igreja em suas atividades nos últimos dias. Ok. Então, isto é algo que precisamos simplesmente pensar sobre esse tema. Veja só, como nós mencionamos no programa anterior, quando também estávamos iniciando esse tema, que o mundo hoje ele está constituído, subdividido entre muitas religiões. O professor Arnaldo, ele mencionou um pouco sobre as grandes religiões do mundo, né, como o islamismo, o budismo, o próprio cristianismo, o judaísmo, etc, etc. Certo? E só no cristianismo nós vimos que existem algo em torno de 34, 35 mil ou até um pouco mais agora, subdivisões do cristianismo, certo? Então fica muito difícil para alguém procurar de porta em porta ou de doutrina por doutrina, se for procurar nas igrejas, nas religiões, batendo na porta de cada uma, ou se atendo às placas, aos nomes, certo? Ficará um pouco complicado de encontrar o caminho. Encontrar um caminho é muito fácil, mas encontrar o caminho, aquele que a Bíblia realmente aponta como o caminho verdadeiro, como a porta estreita, o caminho estreito, difícil, encontrado por poucos, somente aqueles que com sinceridade buscam, estão dispostos a segui-lo, certo? Então, aqui nós percebemos a importância que é nós entendermos que a Igreja de Deus, ela tem características específicas, certo? Ou seja, a Igreja de Deus, ela mantém a guarda dos mandamentos, ela permanece fiel na guarda dos mandamentos, assim como foi no passado, deve permanecer até hoje, guardando os mandamentos. E, por outro lado, manter o mesmo espírito de Jesus, o espírito de amor, de fidelidade ao contexto da palavra de Deus. E, completando isso, o testemunho de Jesus, o testemunho dos profetas, o dom de profecia, o espírito de profecia, como bem foi mencionado aqui pelo professor Christian, certo? Então, é importante nós nos atermos a essas características, uma vez que a Bíblia não aponta nome de igreja, mas dá característica da Igreja de Deus. Então, é muito importante nós conhecermos isso. Agora, professor Arnaldo, veja só, é importante nós também sabermos que um profeta de Deus, ele precisa falar de acordo com a vontade de Deus, a palavra de Deus, certo? Aí no livro de Isaías, por exemplo, no capítulo 8, não é isso? Capítulo 8, verso 20, 19, 20. Nos apresenta também uma ideia bem interessante sobre isso. O que você nos fala sobre isso? Eu quero comentar esse versículo no contexto do final dos tempos. Porque Jesus advertiu em Mateus 24, 24, que surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os eleitos. Meus amigos, é de vital importância que nós tenhamos plena consciência do que está acontecendo hoje. Porque nós estamos vendo surgindo ao redor do mundo pessoas se apresentando como Jesus Cristo. Na América do Sul, aqui no Brasil, nós temos na Europa e em alguns lugares, até mesmo na Ásia também, pessoas que se elevam seu nome como Cristo, né? Aqui nós temos o nosso famoso Hare Krishna, né? Não é isso? E eu tive vendo agora recentemente um desses profetas que se autotitulava Jesus Cristo, o homem 666, ele colocava o número 666, e esse camarada parece que morreu agora há pouco tempo atrás. Mas ele fez um grande número de discípulos.
outro lá naquela região, se eu não me engano, da Croácia, aquela região da Europa oriental, da parte bem oriental mesmo, ali já perto da Rússia, falando que se apresentando também como Cristo. E além desses falsos cristos, existem outros milhares e milhares de falsos profetas, líderes religiosos que apresentam qualquer coisa menos a Bíblia. Outro dia eu estive conversando estava na casa de um amigo meu, o irmão Brígido, quando um cidadão apareceu lá e começou a falar da igreja dele e tudo, e eu ofereci um curso bíblico a ele. Ele deu um pulo e disse: para quê? E era uma igreja evangélica a qual ele pertencia. Para que eu vou estudar a Bíblia? Lá meus pastores me ensinam o que eu preciso. E o homem tomou um pulo como se tivesse sido esmurrado por um anjo de Deus, porque parece que havia um espírito nele, né? Ele tomou um pulo de fato quando eu ofereci o curso bíblico. Ele disse: não preciso de Bíblia não. A pessoa disse: puxa vida, como é que esse cara é evangélico, pertence a uma igreja conhecidíssima no Brasil inteiro, e tem até nos outros países, eu ouvi falar que já tem 60 países, e se auto-intitula evangélico. Eu disse: meu Deus, o que esses líderes estão ensinando para essas pessoas, que elas não querem saber de estudar a Bíblia? Qual a importância da Bíblia, da palavra de Deus, para aqueles que se dizem seguidores de Deus? É o único caminho que nós temos, é a única bússola que nós temos aqui nesse mundo perdido. E no contexto ainda de Isaías 8, 19 e 20, eu tenho aqui o texto de Deuteronômio que é imprescindível que a gente citar para ver esse contexto, porque Deuteronômio 18, capítulo 18, versículo 10, o nosso amigo ouvinte, se tiver uma Bíblia, pode consultar, diz: não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus os lança diante de ti. O que nós estamos vendo hoje nas igrejas é a paganização. As igrejas cristãs, de um modo geral. O cara vai lá pegar um pouquinho de arruda, vai na igreja evangélica, pegar um pouquinho de arruda ou um pouquinho de sal grosso, leva também uma garrafinha para levar a água benta, né? Pega a vara de Arão, eles dão lá um palitinho de picolé e diz: aqui é a vara de Arão, e a negada acredita nisso mesmo, né? E leva lá e faz ali um santuário com aqueles amuletos. A botija de Elias, né? A botija de Elias, né? Um pedaço da cruz de Cristo. Até isso eles estão fazendo, o que a igreja católica fazia há muito tempo atrás, né? Eles estão fazendo hoje, né? E Isaías diz: quando vos disserem, consultai os necromantes, Isaías 8:19, consultai os necromantes e os adivinhos, que chilreiam e murmuram. Olha como parece hoje com a liderança evangélica moderna. Acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? Aí vem o verso 20: a lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Estão em plena escuridão. Escuridão espiritual, falta do conhecimento de Deus, de sua palavra, jamais verão a alva. Professor Arnaldo, professor Christian, como hoje a coisa está difícil, complicada, porque aqueles que se dizem responsáveis pela pregação do Evangelho, para que o mundo conheça Deus, conheça a sua palavra e se prepare para o breve retorno de Jesus, se essas pessoas que estão se dizendo responsáveis de levar a palavra de Deus fizerem exatamente o oposto do que ela ensina, então quão negras serão as trevas em que se encontra este mundo, e quão grande é a responsabilidade que pesa sobre a Igreja de Deus para levar a verdade, o esclarecimento do que de fato está escrito. Veja, o método de Jesus, quando ele foi confrontado pelo inimigo, ele diz o que a sua resposta: está escrito. Está escrito.
Ou seja, a minha resposta como seguidor de Jesus, a minha resposta como um filho de Deus precisa ser com base nas Escrituras. Se eles não falarem segundo esta palavra, jamais verão a alva. Ou seja, escuridão total. Mas estamos falando aqui e enfatizando essa ideia de que a Igreja de Deus tem o dom de profecia, precisa ter, certo? Guarda os mandamentos de Deus e tem o dom de profecia, o espírito profético, certo? A ideia de ensinar as Escrituras sagradas. Mas agora, nós já estamos caminhando aí para a nossa parte final. Eu quero fazer uma pergunta aqui aos nossos professores. A Igreja de Deus, de fato, tem esse profeta? Veja só, existem muitos líderes religiosos, muitos fundadores de religião, alguns que se dizem profetas, outros até se dizem apóstolos de Jesus Cristo, certo? Mas é mencionado também no contexto aqui uma mulher que é considerada também profetisa. E essa mulher, chamada Ellen White, professor Christian, você nos fala um pouquinho dessa mulher, porque eu acredito também que houve muitas más interpretações nesse contexto. Eu acho que era importante a gente conhecer um pouquinho, só uma palhinha da história dessa mulher, para saber se de fato ela corresponde com as características bíblicas de um profeta. O que você nos fala? Muito bem, queridos. Eu agradeço a oportunidade, professor, de dar esse espaço. Eu fiz aqui algumas pontuações que eu acho interessantes a gente comentar sobre a vida e o ministério profético desta pessoa, essa mulher chamada Ellen Gold White, tá certo? Em 1827, nascia nos Estados Unidos essa mulher chamada Ellen Gold White, que mais tarde viria Ellen Gold Harmon, que mais tarde iria se casar com uma pessoa chamada Tiago White, e que automaticamente seu nome seria alterado, passou a se chamar de Ellen Gold White, mais conhecida como Ellen White, tá certo? Ellen White, aos 12 anos de idade, ela foi batizada numa igreja evangélica americana muito conhecida, a igreja evangélica metodista, da qual a sua família fazia parte. Aos 17 anos, ela fez parte do grupo que nós conhecemos nos Estados Unidos como Millerismo ou Millerita, aqueles que anunciaram a volta de Jesus Cristo por volta de 1843, 1844. Ela acreditou na mensagem pregada por Miller e se preparou, assim como milhares de pessoas nos Estados Unidos, para a volta de Jesus Cristo naquele tempo. Por volta de 1844, essa mulher chamada Ellen White, com 17 anos de idade, que é importante dizer, estudou só apenas até a 4ª série, né, professor? Por que ela fez na verdade, eu creio que até a 3ª série. A 3ª série, é verdade, isso. E ela tinha quantos anos, mais ou menos? Por que ela abandonou os estudos ao 3º ano primário? É verdade, professor, é importante também mencionar isso. Ainda criança, né, já nessa fase de criança, passando para a fase de adolescência, ela levou uma pedrada, né, de uma criança da escola, uma colega na escola. Essa pedrada a deixou enferma durante muito tempo e muitas pessoas acreditavam que ela nem iria viver durante muito tempo, tá certo? E teve que deixar a escola, tendo estudado apenas até a 3ª série por conta dessa lesão gravíssima. E mesmo fragilizada, sendo uma mulher, né, professor, num contexto americano, naquela época de machismo muito forte, com 17 anos ela recebe o chamado para exercer o ministério profético. E é interessante que de 1827 a 1915, o ano em que ela vem a falecer, ela exerceu o ministério profético de 70 anos, aproximadamente 70 anos. Então, contrariando os prognósticos, né, naquele período que ela não viveria, né? E viveu
Ela teve 70 anos de ministério e viveu 87 anos, tá certo, queridos? Olha que interessante, ela teve 12.000 sonhos e visões, tá? Escreveu sobre diversas áreas como educação, saúde, família, evangelismo, administração eclesiásticas, finanças da família e diversos outros temas. Teologia e diversos As maiores outros assuntos. faculdades do mundo se baseiam nos estudos e escritos de Ellen White. Certíssimo. Escreveu 49 livros, sendo 150 compilações, tá? Em inglês, sendo desses 90 traduzidos para o português. Tem um livro chamado Desejado de Todas as Nações, que foi considerado pela biblioteca, a biblioteca mais importante dos Estados Unidos, como a maior biografia sobre a vida de Jesus Cristo. Isso aqui é muito importante. Biblioteca do Congresso Nacional. Biblioteca do Congresso Nacional. O livro Desejado de Todas as Nações foi reconhecido como a maior biografia sobre a vida de Jesus Cristo. O livro Caminho a Cristo é considerado o livro mais traduzido e mais vendido do mundo. Olha que coisa interessante, queridos. Um livro fantástico que eu aconselho você ler também. Um livro que fala sobre vida cristã, fala sobre conduta cristã, sobre salvação. Eu aconselho vocês lerem esses dois livros, a princípio. O Desejado de Todas as Nações e o livro O Caminho a Cristo. Ellen White foi a escritora mais traduzida do mundo. Escreveu mais de 100.000 páginas, tá certo, queridos? E queria também fechar aqui, professor, dizendo duas coisas sobre Ellen White. Duas coisas. Ela nunca aceitou, apesar da igreja reconhecê-la como profetisa, ela não gosta muito desse termo, apesar de se autodenominou como profetisa. Ela não se autodenomina como profetisa, mostra a humildade dela, né? E ela disse que ela era a mensageira do Senhor. Ela era uma mensageira do Senhor, né? E outra coisa, ela diz mais, ela diz que os seus escritos é como se fosse uma luz menor para guiar a igreja em direção a compreender melhor a luz maior que são as escrituras. Ou seja, instruções para a melhor compreensão da palavra de Deus. E diz mais, professores e amigos ouvintes, ela sempre deixou bem claro que a nossa única regra de fé e de crença se chama as Escrituras Sagradas. Ela jamais colocou os seus escritos acima ou igualou ou se colocou em pé de igualdade com as Escrituras. Pelo contrário, ela disse que as Escrituras é a nossa única fonte autoritativa de fé e crença. E quando Ellen White morre em 1915, os principais jornais americanos publicaram a foto dela na primeira página, dizendo o seguinte: morre uma grande mulher. Isso é muito importante, porque ela tem o respaldo não somente da Igreja Adventista, mas tem o respaldo de fora, da mídia americana. Naquela época noticiou os feitos de Ellen White, a cooperação dela para diversas áreas, de modo especial para a área da saúde, com diversos conselhos, e ela é tida, quando morre, como uma grande mulher. Isso demonstra que ela teve um bom testemunho, e o bom testemunho é uma das características de um profeta verdadeiro, como está escrito em Mateus capítulo 7. Ok. Certamente que o tempo é muito limitado para nós configurarmos aqui a história de Ellen White, o que ela escreveu sobre todos os temas e muitos outros que já foram mencionados, certo? O que ela, nos seus escritos, nos ensinam, e que até hoje a ciência ainda está confirmando e nunca desconfirmou absolutamente nada do que ela falou sobre saúde, ciência, teologia, ou seja lá o que ela tenha escrito, educação, não é isso? Então, nesse momento, para deixar aqui o nosso grande abraço para os nossos amigos ouvintes, e em algum outro momento, quem sabe, a gente volte a esse tema para abordar de uma forma um pouco mais ampla, mais completa. Apenas quero agora pedir aqui ao professor Arnaldo que mencione aí as suas palavras de despedidas por hoje. Bom, eu queria deixar com os queridos ouvintes um versículo da Bíblia de Apocalipse 22:7, em que Jesus diz: eis que venho sem demora. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E amigos, nos despedindo, só lembrando que o evento Celebra Sobral, 22 de setembro, no Centro de Convenções, às 19 horas, os ministérios de louvor das igrejas evangélicas aqui em Sobral. Não esqueçam, já anunciamos no início do programa e agora reforçamos o nosso convite.
Ok. Um abraço a todos. Um grande abraço e até o nosso próximo programa. ZYC 413. 101.1 Paraíso FM.